Fala, família BSS, tudo bom com vocês? Bom, pessoal, estou de volta. Para quem não me conhece, meu nome é Henrico, eu costumava gravar os raios-x aqui da BSS TV. Hoje eu estou estreando um novo programa que a gente começará a publicar todo domingo aqui na BSS TV, que vai ser basicamente um giro de notícias do Santos, né? O nome do programa será Top 5 BSS, onde eu passarei por notícias não necessariamente envolvendo os jogos do profissional, eu cobrirei o profissional, a base e o feminino, e notícias que passam despercebidas pelos santistas ao longo da semana, e aqui você confere tudo o que você perdeu dessa semana que passou. Então, vamos para esse top 5 notícias. A primeira é essa daqui, do Diário do Peixe. Santos faz 7-1 no Comercial e avança às quartas do Paulista Sub-17. O Santos também venceu o Esfera e classificou para as quartas de final do Paulista Sub-15. Essa é a manchete do Diário do Peixe, são duas em uma, né? Então, basicamente, o Sub-17 goleou o Comercial do Tietê por 7-1 no CTI Pelé, em jogo válido pela sexta rodada da terceira fase do Campeonato Paulista Sub-17. Os gols foram marcados por Pradella, 2 gols, né? Juninho, outros 2, Fabiano, Lorenzo de Paula e Vinícius Fabre. Com essa vitória, os meninos da Vila avançaram para as quartas de final, onde enfrentarão o Ituano. Fabiano destacou a importância da goleada, que evidenciou a força do elenco sub-17 sob o comando do técnico Helder Campos, né? Fabiano que foi um dos autores dos gols. Já o sub-15 venceu o Esfera por 2-0 no CT Rei Pelé, garantindo a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista Sub-15, onde enfrentarão o Ibra China. Os gols foram marcados por Evandro e Davi Carvalho, e o técnico Cristiano Troisi destacou o foco e a dedicação da equipe durante a semana de treinos. Com essa vitória, o Santos encerrou a terceira fase no grupo 23, liderando com 13 pontos e um desempenho notável, incluindo 4 vitórias, um empate e uma derrota. O capitão Carvalho elogiou a atuação coletiva que refletiu o esforço nos treinos. Então, basicamente, o resumo aí de jogos da base, né? Não necessariamente eu estou passando a notícia, né, palavra por palavra, é mais um resumo para você entender. E que trabalho tem feito ambos os técnicos, né? Tanto o Cristiano quanto o Helder tem feito um ótimo trabalho na base este ano. Bom, vamos para a nossa quarta notícia, que é sobre o Brasileirão de Aspirantes, né? O Santos mesclará jogadores do Sub-20 profissional e afastados para a disputa do Brasileiro de Aspirantes. Notícia aqui do GE Santos. Então, basicamente, o Santos inscreveu 52 jogadores para o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que começa nesta quarta-feira agora. A equipe, que será dirigida por Orlando Ribeiro, o técnico do Sub-20, é composta por uma mescla de atletas do time profissional, afastados e do elenco Sub-20, todos com idade de até 23 anos, regra que é obrigatória para esse brasileiro. Os jogadores da equipe principal podem ser convocados se encaixarem nos critérios de idade. O Santos está no grupo B e vai enfrentar adversários como Cuiabá, Criciúma e o Red Bull Bragantino, estreando contra o Cuiabá nesta quarta-feira às 4 horas no CT Manuel Dresch. Então, entre os inscritos, a gente pode citar nomes como o lateral direito JP Sherman, o zagueiro Jair, que são titulares no time profissional, né? Além de outros jogadores como o goleiro Diógenes e o volante Sander. A competição também é uma oportunidade para atletas que se recuperam de lesões, como Rodrigo Falcão e Kevson, para eles ganharem ritmo de jogo. Então, nesse brasileiro teremos diversos nomes, o Miguelito, o Vila Real, o Profeta, o Rian, que mais? O Enzo Monteiro. Então, diversos jogadores do Sub-20, temos alguns afastados também, e os jogadores do profissional, claro que eles não serão tirados do time profissional para jogar uma partida pelos aspirantes, mas se vai ganhar isso utilizará o campeonato de aspirantes, né? Vamos ver, uma iniciativa nova, uma salticheira, já teve o time dele, na gestão do Modesto Bom, acabou se desfazendo, não deu muito certo, porém, trouxe alguns jogadores, o Diego Pituca passou pelo time B, por exemplo. Não são muitos destaques, né, que saíram de lá, mas vamos ver se vai dar certo. Bom, terceira notícia, agora
agora no futebol feminino. O Santos demitiu o Glaucio Carvalho e contratou o Caio Couto para o comando das Sereias da Vila. Notícia do GE Santos. Então, o Santos demitiu o Glaucio Carvalho do time feminino e contratou o Caio Couto, já havia sido campeão brasileiro com as Sereias em 2017. O Glaucio Carvalho, que estava no cargo desde abril, não conseguiu evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro Feminino, enfrentando goleadas significativas. No Campeonato Paulista, o Santos ocupou a 6ª posição e precisa de bons resultados nas últimas rodadas para avançar à próxima fase. Caio Couto chega com a missão de liderar a equipe no Campeonato Paulista e na Copa Conmebol Libertadores Feminino, que ocorrerá em outubro no Paraguai. Com experiência anterior no Santos, onde reconstruiu o departamento feminino, ele também teve sucesso na Portuguesa do Rio de Janeiro, antes de retornar ao clube. A expectativa é que ele traga um novo impulso às Sereias da Vila. Um ano que está sendo horrível para as Sereias da Vila, primeiramente com a contratação do Cleiton Lima, né, no começo da gestão do Marcelo Teixeira, que causou um alvoroço enorme e justificável, né, na minha opinião, da contratação dele, tanto que não durou quase nada. Aí chegou o Glaucio, não conseguiu evitar o rebaixamento. A Thaís Picarte, né, que está tocando o futebol feminino, está sendo muito criticada. Além do ex-presidente Modesto Roma, que faleceu recentemente, também estava gerindo essa área do feminino. Então, ambos estavam sendo bem criticados. Vamos ver se com o Caio Couto agora as Sereias podem renovar o seu time, renovar a parte tática e melhorar o desempenho que está precisando. Bom, vamos para a segunda notícia, né? O top 2. Lembrando que não está necessariamente em ordem de importância, apenas são as 5 notícias que eu considerei relevantes e também que fujam do padrão apenas envolvendo os jogos do time profissional. Então vamos lá. Notícia do UOL Sport. Renan pode se despedir do Santos sem sequer estrear. Entenda. Então, vamos lá. O goleiro Renan, recém-contratado pelo Santos até o final do ano, pode não ter a chance de estrear antes de se despedir do clube. Ele foi trazido para reforçar o setor após a contusão do João Paulo, mas enquanto aguardava uma oportunidade, sofreu uma lesão na panturrilha esquerda durante um treino. Com previsão de recuperação de 2 a 3 semanas, Renan vê suas chances de atuar diminuírem, especialmente com apenas 11 rodadas restantes na Série B. Ele tem 35 anos, já teve passagens por diversos clubes, mas em 2024 jogou apenas 2 vezes, ambas pelo Juventude. O seu contrato não deve ser renovado, uma vez que o João Paulo está previsto para retornar em 2025. O goleiro ficou no banco de reservas em uma partida recente, mas não foi acionado e não participará do próximo jogo contra o Novo Horizontino, um duelo importante entre os líderes da competição. Muita gente contestou essa contratação do Renan. Na época, eu confesso que eu não achava uma ideia tão ruim assim, até porque o Diógenes não demonstra ser confiável. O Brasão tinha acabado de estrear e ninguém sabia, né? O Brasão tinha tido poucos jogos como profissional, então um goleiro mais experiente, pelo menos para entrar nos jogos, parecia ser uma boa ideia. Porém, o Brasão se firmou e o Renan, como pudemos ver, deu o azar de sofrer a lesão. O João Paulo voltando, eu não manteria realmente ele no clube, ainda mais com outros goleiros da base, por exemplo, o Rodrigo Falcão e o João Paulo, perdão se eu errei, mas é um goleiro da base também que é bem promissor. Eles podem ganhar as oportunidades, né? E o Renan apenas tiraria o espaço deles. Então eu não renovaria também. Uma pena para o Renan que veio para cá e não conseguiu ajudar o clube. E ruim para o Santos, né? Que está pagando o salário de um jogador que não vai nem jogar. Bom, vamos para a última notícia. Notícia do GE Santos. Entenda por que Billy Arce ainda não engrenou com a camisa do Santos. Bom, contratado na última janela de transferências, o atacante equatoriano Billy Arce ainda não conseguiu se firmar no Santos. Em quase 2 meses no clube, ele soma apenas 35 minutos em campo, sem participações em gols ou assistências. A principal razão para seu pouco aproveitamento é a falta de intensidade, apesar de ser elogiado por sua capacidade técnica e criatividade.
O técnico Fábio Carille destacou que Arce precisa melhorar sua entrega tática e participação coletiva, fatores que o colocam atrás de outros concorrentes no ataque. Além disso, o jogador sofreu com a falta de ritmo após passar mais de 3 meses sem atuar antes de sua chegada. Mesmo com essa dificuldade inicial, Arce é visto como uma aposta promissora para o futuro. Versátil, ele já atuou em clubes da Inglaterra e Espanha e pode jogar nas duas pontas ou pelo meio. A comissão técnica acredita que ele pode evoluir e ganhar mais espaço à medida que aumenta a sua intensidade e se ajusta às exigências táticas do time. Bom, sobre o Billy Arce, eu não caio muito nessa de intensidade, até porque nós temos jogadores que não têm intensidade no time, por exemplo, o Patrick, o Juliano, que é bem técnico, mas também não tem tanta intensidade assim. Então é difícil engolir que o cara não tem intensidade o suficiente para jogar uma Série B. Mas assim, a gente não assiste os treinos, não sabe como está a qualidade do jogador, só resta confiar na palavra da comissão técnica, porém não justifica ele ser preterido por jogadores como o Patrick, o Serginho, que também não são jogadores super intensos. Fora que ele está numa posição que o Santos não está conseguindo se firmar, né? Que o Santos não está conseguindo colocar jogadores para disputar a posição. Então, na ponta esquerda você tem o Guilherme, que é titular absoluto, mas não tem um reserva imediato. O Juliano, a mesma coisa, ninguém se firmou ali pela meia. E na ponta direita, ninguém conseguiu se firmar ainda pelo time titular, né? Toda hora tá revezando entre Otero, La Quintana, o Pedrinho entre as vezes. Então, no momento que o Santos precisava de um jogador assim, aparentemente o Billy Arce ainda não está entregando a intensidade adequada, e resta torcer para que ele consiga ganhar ritmo de jogo e participar dessa disputa por posição, né? Porque, pelo que me foi falado e pelo que eu assisti de jogos anteriores na carreira dele, parece ser um jogador com muita técnica, assim. Então, vamos esperar. Bom, pessoal, essas foram as 5 notícias. Para finalizar, no nosso programa, nós sempre faremos agora um resumo da agenda de jogos dessa semana, para o torcedor ficar ligado no que passará entre jogos do profissional, feminino e base. E, bom, anotem aí, nessa segunda-feira, a semana começa com o jogo do profissional, às 9 horas, Santos e Novo Horizontino, na Vila Belmiro, jogo que será válido pela 28ª rodada da Série B. E também jogo que vale a liderança do campeonato, tá? Então, se puderem, compareçam à Vila. Eu sei que o momento é difícil, mas para dar essa força para o time, o poder da torcida vai ser essencial. Na quarta-feira, nós temos jogo do Sub-17, às 3 horas, contra o Cruzeiro. Jogo no CT Rei Pelé, válido pelas quartas do Brasileiro Sub-17. O Santos que ganhou lá em Minas Gerais, no jogo de ida, e agora um empate já classifica o time no CT Rei Pelé. Já nas 4 horas da tarde, na quarta-feira também, o Santos estreia no Brasileiro de Aspirantes contra o Cuiabá, lá no CT Manuel Dresch, em Mato Grosso, pela primeira rodada do Brasileiro. Na quinta, teremos jogo do feminino, às 7 horas da noite, contra o São Paulo, no Urico Mursa. Jogo que vale pelo Paulista. E no sábado, teremos outro jogo do profissional, às 6 horas, também na Vila Belmiro, contra o Operário. Jogo que será válido pela 29ª rodada da Série B. Bom, pessoal, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, peço por favor que curta, compartilhe com seus amigos, no grupo do Pessoal Santista. Se inscreva no nosso canal e, se possível, também compartilhe nas redes sociais o nosso vídeo e nos siga nas nossas redes sociais, né? Nós temos Instagram, nós temos TikTok, todos com @blogsouSantista. Também temos Kuai. Então, deixo vocês por aqui. Nos vemos no próximo final de semana e até mais. Tchau, tchau.